Queria convidar agora o professor Vitor, professor Vitor, para a sua apresentação. Senhoras e senhores, boa tarde. No ano da alimentação, que é esse ano, o pessoal que ingeriu mais que 800 gramas em média durante o almoço vai ter uma certa dificuldade agora à tarde, né? De manter-se atento, né? Mas é isso aí, gente, vamos lá. Isso aí, temos que superar esse pequeno detalhe aí, que é do sono pela parte da tarde, mas num ambiente tão gostoso como esse. E quero dizer para todos que eu fico realmente muito satisfeito, muito honrado de ter a oportunidade de estar aqui e falar com vocês, termos essa oportunidade de trazer os resultados de um trabalho. Eu sou professor da Unipampa, campus de Dom Pedrito, da Universidade Federal, na fronteira do Uruguai, terra do melhor churrasco de ovelha do Rio Grande do Sul. Para quem gosta de churrasco de ovelha, é o melhor. Está todo mundo convidado. O cara da churrascaria lá vai agradecer esse convite que eu faço para vocês, né? E esse trabalho, gente, eu já venho há muitos anos pesquisando, há mais de 25 anos, não vou dizer evidentemente minha idade, mas há mais de 25 anos eu venho pesquisando cooperativismo, desde a graduação, como administrador e contador que sou. Trabalhei, fui conselheiro de administração, ajudei a constituir várias cooperativas de produção e, na verdade, este norteamento de trabalho que eu venho apresentar para vocês é resultante de um desses trabalhos que a gente desenvolveu. Nós estamos falando aqui que queremos uma sociedade mais justa e mais solidária, e eu acredito sinceramente que a questão de justiça social passa muito pelo cooperativismo, pela cooperação que as pessoas vão dispor e executar entre elas, e desta forma conseguir fazer frente a uma série de grandes desafios que nós temos pela frente, que foram muito bem colocados hoje pela manhã pelo nosso presidente do Conselho, do Conselho Regional aqui do Rio de Janeiro. Muito bem colocados e, de fato, são entraves efetivos para que a gente consiga uma harmonia entre as atividades empresariais. Inclusive, nós precisamos trabalhar bem a questão de modelos em cooperativas. E, claro, partindo do pressuposto de que nós só vamos conseguir modificar algumas coisas se nós estivermos vivos para isso, vivos economicamente, nós estamos então propondo aqui algumas ideias que poderão nos auxiliar nessa trajetória de conseguirmos alterar o curso, pelo menos para algumas pessoas, especialmente aquelas menos favorecidas ou com menor volume de posses econômicas, organizando-se de forma mais articulada, de forma cooperativa. Então, a proposta que nós temos aqui, senhores, é os modelos de gestão e políticas adotadas nas cooperativas de produção e comercialização para a sustentabilidade da agricultura familiar na microrregião do Cerro Largo, Rio Grande do Sul, onde nessas ideias iniciais nós partimos do pressuposto que o crescimento das cooperativas de agricultura familiar no estado estão ocorrendo a um nível muito lento, é verdade. O que está crescendo bastante em termos de volume são as cooperativas de crédito, em volumes. Em número são as cooperativas de trabalho, e as cooperativas de produção estão sofrendo uma série de reveses, entre eles alguns que têm a ver justamente com a forte competição de grandes empresas multinacionais, inclusive. Então nós temos essas organizações que estão muito bem profissionalizadas e nos apresentam desafios para as empresas nascentes, empresas pequenas, e nós temos o mercado que exige padrões de qualidade, o consumidor alterando seus hábitos de consumo à medida que a sua renda média cresce, e a gente observa plenamente isso, e evidentemente que o nosso consumidor, que quando está à busca de um produto para a sua satisfação, quer esse mesmo produto disponível todos os dias da semana, todos os dias do mês, o ano todo, né? Então, nós temos um belo desafio também aqui nesse aspecto da oferta perene de produtos. E temos então a difícil conciliação dos interesses econômico e social dos membros da cooperativa também. Ou seja,
nós temos que uma cooperativa é uma entidade econômica, não é assistencialista, ela tem sim um viés social, mas daí para que as pessoas compreendam realmente, seus associados, de que a cooperativa, primeiramente, precisa atender as suas necessidades e dos seus associados nos aspectos econômicos, para depois sim poder atendê-los no aspecto social. O inverso é morte certa. Então, nós temos um problema. Os modelos e políticas de gestão são adotados atualmente nessas empresas, alvo do presente estudo, são eficientes e eficazes? Os gerentes, diretores, estão preparados para realizar uma boa gestão dessas cooperativas? Né? Então, são algumas das questões de pesquisa, questões de problema, e aí temos algumas hipóteses, como esta: modelos de gestão e políticas das cooperativas são mais dirigidas à atenção dos problemas legais do que aos verdadeiros princípios cooperativos. E nós temos os princípios, os valores cooperativos, que foram definidos em 1844 a partir da primeira Constituição de Rochdale, da primeira cooperativa, e que são basicamente vigentes até hoje na sua composição básica. Nosso objetivo geral é de estudar os modelos de gestão e políticas atualmente adotados pelas cooperativas da agricultura familiar da microrregião de Cerro Largo, no sentido de propor mudanças que irão fortalecer as cooperativas econômica e socialmente e os membros da cooperativa também. Não adianta nós termos uma cooperativa forte e seus associados com problemas. Por outro lado, evidentemente, nós dificilmente teremos associados fortes e uma cooperativa fraca. As coisas precisam estar em sintonia e em harmonia. Os objetivos específicos propostos nesse estudo é pesquisar na literatura sobre os temas relevantes que deram sustentação a esse estudo, diagnosticar a situação de consumo de produtos que podem ser produzidos por agricultores familiares na região do estudo. Esse estudo significou o seguinte, gente: a questão de clima e solo disponível, né? Se a região tem clima e solo propício para o cultivo de determinadas culturas, por que importá-las de outras regiões? Né? Então, fazer uma análise externa das oportunidades e ameaças e uma análise interna, forças e fraquezas dessas cooperativas, verificar se o modelo de gestão e políticas foram estabelecidos de acordo com os princípios e valores das cooperativas e propor um modelo de gestão, definição de políticas e estratégias que pode, então, fortalecer as cooperativas de agricultura familiar. No referencial teórico, nós usamos a origem das cooperativas do mundo, cooperativas do Brasil, surgimento das cooperativas do Rio Grande do Sul, a doutrina cooperativa, estrutura organizacional, gestão e políticas, estratégia de negócio, uma análise SWOT, agricultura familiar, e todas essas, alguns dos autores principais para todas essas referências são do próprio Sescope, do Pinho, do Oliveira, e alguns dos Zwin, que fala sobre estratégias e inovação, enfim, de alguns autores que são renomados e que já vêm há muito tempo pesquisando e desenvolvendo estudos na área do cooperativismo. E a cooperativa, então, por definição, segundo a definição da cartilha básica do curso de cooperativismo aí, cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se unem voluntariamente, ninguém é obrigado, nem pode ser obrigado a isso, para satisfazer as aspirações e necessidades econômicas, social e culturais comuns a seus integrantes, e constitui uma empresa de propriedade coletiva a ser democraticamente gerenciada. E aí aquela história, uma pessoa, um voto. Né? Na metodologia nós temos a microrregião do Cerro Largo, que compreende essa microrregião 11 municípios. Está aqui conosco, vejo na plateia, a professora Helenice, que é da região de Santo Ângelo, lá, da região das Missões, né, professora Helenice? Então são 11 cooperativas, há 8 cooperativas de agricultura familiar legalmente constituídas e que estão atualmente ativas, essas foram alvo do estudo, e foi feito um cálculo com base em Barbeta para que a amostragem estatística, procurando uma confiança mínima de 90% e uma taxa de erro máximo de 10% para esse estudo. E foram realizados então em 7 cooperativas. O universo de associados dessas cooperativas corresponde a 826 pessoas, e foram realizados então, nesse cálculo estatístico, 63 entrevistas com associados e 7 entrevistas com diretores de cooperativas. Aqui, gente, para apresentar para os senhores e as senhoras, como é que está essa região do Coré de Missões, que é a região das missões,
ele tinha, num consumo anual feito numa pesquisa com todos os supermercados, todas as padarias, açougues, enfim, de todos os municípios dessa região, buscando se saber quanto da produção ali comercializada era oriunda da localidade, quanto que tinha origem externa da região, qual é o valor e que tipo de embalagem as pessoas estavam adquirindo, que tipo de formato do produto que as pessoas estavam consumindo. Apresentou que dos produtos que a região pode produzir, porque tem condições para produzir, 84% desse volume de produtos não é produzido na região, apenas 16% é produzido na região. Ou seja, temos clima, temos solo, temos estrutura, temos tudo para produzir. No entanto, há uma evasão de divisa, evasão de recursos da região, indo para outras regiões do país e para fora do país. Então, numa análise de um diagnóstico feito com os diretores a respeito das possíveis ameaças que as cooperativas da região possam estar sujeitas, foram apresentadas então pelos diretores, primeiramente, a competição, que é uma das ameaças, o êxodo rural, uma séria ameaça também, ao mesmo nível da competição, vendas diretas e informais é a outra, a questão da burocracia enfrentado por esse tipo de organização constitui também uma ameaça, localização e mudanças de políticas públicas também foram identificadas como possíveis ameaças por esses diretores de cooperativas. Como oportunidades, uma das grandes oportunidades para este tipo de organização, já que estamos no ano, como a gente falou antes, o ano da alimentação, alimentos orgânicos foram identificados por esses diretores como uma oportunidade, sim. Demanda maior que a oferta também é uma oportunidade, né? Capacidade de aumentar a produção, nós temos então, considerando as estruturas das cooperativas e as estruturas de produção da região, é possível sim aumentar e melhorar o processo do produto da mesma forma, nos mesmos níveis que organizar setor de produção e ponto de venda, constituindo-se também como oportunidades. No ambiente interno, os pontos fortes identificados foi a qualidade e diversidade dos produtos que essas 7 cooperativas pesquisadas estão trabalhando, ou seja, como produtos de origem da agricultura familiar, tem uma diversidade considerada boa. A tradição, reputação e imagem também considerado um ponto forte, porque várias dessas cooperativas, dessas 7 cooperativas, já fazem alguns anos que estão atuando no mercado. Assistência técnica e persistência da direção foram considerados no mesmo nível como pontos fortes. Boa participação dos membros, os associados, e a credibilidade também estão entre os pontos que nesse trabalho de pesquisa foram considerados como pontos fortes. Pontos fracos, conflitos de interesses, inclusive entre os membros da direção e do seu conselho de administração, também conhecido como conflito de agência, né? Capacitação de diretores e empregados foi considerado um ponto fraco, e nós já vamos mostrar um gráfico onde elucida isso de forma cristalina. Baixa participação nas decisões por parte do colegiado, dos associados, do conselho de administração. Desconfiança nas cooperativas por parte de uma parte da sociedade, por conta de que, evidentemente, como qualquer organização, as cooperativas também estão sujeitas à falência, e quando ocorre o fechamento de uma cooperativa, a imagem refletida ela é muito impactante. Então é muito complicado, muito delicado a gente observar quando uma cooperativa ela não obtém bons resultados e acaba se afastando, se retirando do mercado, fica uma imagem negativa para todo o segmento. A disponibilidade do grupo, também, ponto fraco, pouca disponibilidade, o pessoal sempre entendendo que está com muitas atividades, altos custos fixos e falta de organização da oferta também, mais 2 pontos considerados como fracos no mesmo nível de entendimento. Em termos de experiência dos diretores, então, já que falávamos que um dos pontos fracos é a questão da qualificação dos diretores, aqui nós temos então o período em que esses membros estão como diretores, é o tempo de experiência deles. E temos então uma variação grande, de 1 ano e meio, 7 anos, 2 anos, 6 anos, né? Enfim, o que tem mais tempo são 7 anos, alguns com 6 anos, então o tempo
de experiência como diretores é alguma coisa para se considerar, especialmente as cooperativas com períodos muito curtos. A capacitação acadêmica desses gestores preocupa. Não tem ninguém naquele grupo com ensino superior, 29% possui ensino fundamental e o médio 71%. Então, na verdade, essas cooperativas, normalmente, elas são constituídas por membros que atuam no meio rural, ou seja, pequenos agricultores, onde eles também, de uma forma geral, têm um nível de escolaridade relativamente baixo, bastante baixo, e claro, e sendo a cooperativa deles, gerido por eles, isso também se reflete no nível de capacitação acadêmica dos diretores. Sobre o planejamento estratégico das cooperativas, 71% dessas cooperativas C7 não tem, e outros 29%, na verdade, perguntaram o que é isso. O que é isso? Bom, então, outros pontos a se preocupar. No que se refere a um questionamento feito aos associados sobre a gestão, políticas e planejamento adotados pela cooperativa, nós tivemos essas respostas aí, considerando desde de acordo, né, e não de acordo ao final, né. Nós temos então aqui, eu acho que não sei se eu apertar esse aqui, se ele vai desligar. Esse aqui, ok. Então, de acordo, concordo totalmente, discordo totalmente. Nós temos aqui, a respeito do princípio de adesão livre, que precisa ser eliminado, o questionamento precisa ser eliminado e deve ser definidos critérios mínimos para que a cooperativa venha a aceitar um novo cooperado. Aqui nós temos 36% discordando totalmente, entendendo que não tem que ser eliminado, então, isso aí. Outros aspectos que chamam bastante atenção é que o princípio do controle democrático, ou seja, um cooperado, um voto, é essencial, e se isso deixar de existir, o cooperativismo perde seu sentido. 79% concordam totalmente, ou seja, deve permanecer essa posição de um associado, um voto, independente do seu volume de participação na cooperativa, né? De forma que isso seja bem democrático. Um outro ponto que chama bastante atenção, no discordo totalmente, não vamos passar evidentemente por todos aqui, a cooperativa tem atuado na educação do seu cooperado de forma a desenvolver o cooperativismo para criar um homem mais solidário e participativo. Bem, aqui 56% discordam totalmente, ou seja, nós estamos com alguns desafios aí, ninguém concorda totalmente, e nós temos um percentual entre discordo parcialmente e discordo totalmente, aí num percentual aí de 80%. Então nós temos realmente nessas cooperativas um indicador de que este item aqui precisa ser trabalhado fortemente. A cooperativa tem buscado promover o fortalecimento do sistema através da intercooperação e tal? Não. Muito, aliás, ela tem sim, a maior parte entende que ela tem buscado sim fazer parcerias com outras instituições, outras cooperativas, outras organizações. E as prováveis sobras da cooperativa têm retornado aos associados, proporcionando o seu movimento aqui uma reclamação também bastante forte, de entendimento dos associados de que isso não está acontecendo a contento, né? Temos também 48 mais 21 aí, 70, quase 70% aí, entendendo que não está acontecendo o retorno esperado. Então, aqui nós temos algumas propostas do nosso estudo, então, que consiste em promover uma gestão mais democrática, considerando as respostas obtidas, organizar melhor a questão do quadro social, porque entendeu-se pelos resultados das respostas que alguns dos associados não compreendem exatamente o que é uma cooperativa, o que é o cooperativismo, de que forma que ele precisa trabalhar, que é uma estrada de duas vias, que evidentemente tem que ter primeiro uma participação para depois ter o retorno. Como em qualquer coisa na vida, primeiro a gente tem que fazer o investimento para depois ter o retorno. É assim que todos os senhoras e senhores já fizeram, quando buscaram a sua titulação. Faz o investimento, dedica tempo, pesquisa, enfim, conhecimentos para depois ter o retorno, e assim também não é diferente no sistema cooperativo. Participação para ter o benefício. E o programa, um programa de educação cooperativa também no sentido de melhorar a qualificação não somente
dos associados, mas dos diretores, inclusive. Na questão do que se refere a profissionalizar a sua gestão, né? A elaboração do planejamento estratégico, sim, começar a desenvolver um processo de planejamento estratégico, em decorrência do resultado das respostas dos diretores que ninguém conhecia naquele momento. E política de distribuição de resultados, política de adesão de novos associados estão aí presentes também. Além disso, aumento da participação dos associados nas assembleias é uma necessidade, porque este é o fórum adequado para discutir as ações e as decisões da cooperativa. É nas assembleias, precisa aumentar a participação dos associados nas assembleias. Uma política de assistência técnica mais eficiente, considerando as necessidades de oferta perene do produto nas prateleiras dos clientes dos supermercados, para que os consumidores possam dispor delas. E estratégias, aliás, políticas de preços aos fornecedores associados, também uma política de preços mínimos, e estratégia para vincular o associado à cooperativa. Ou seja, trazendo uma visão clara dos benefícios que podem ser obtidos pelo associado mediante sua participação. A conclusão que a gente tem para trazer às senhoras e aos senhores é que essa pesquisa mostrou o quão fundamental é que as cooperativas estabeleçam regras democráticas de funcionamento, estimulando a participação dos associados. E, além disso, a importância de desenvolver os associados sem comprometer o fortalecimento da cooperativa, que a questão que a gente comentou inicialmente, da harmonia, ou seja, é social, mas é econômica, então precisa trabalhar muito bem isso, promover o equilíbrio, então, aqui econômico e social, e profissionalizar a gestão. A importância que as cooperativas têm num ambiente micro-regional, ela é muito intenso, e é necessário que os gestores percebam isso, tenham essa percepção dessa contribuição, o quanto que isso é relevante, e tenham então a pleno conhecimento da sua responsabilidade. E entende-se que todo gestor de qualquer organização precisa ter uma capacidade de visão futura bastante acurada, em virtude que todos nós sabemos que nós somos a única espécie que tem condições de predição de futuro. Logo, gestores, diretores precisam trabalhar fortemente com planejamento estratégico, no sentido de predição de futuro, para nesse momento tomar as decisões e as ações necessárias para assegurar a longevidade das nossas cooperativas, das nossas instituições. E eu quero dizer uma coisa a respeito de cooperativas, que eu sempre digo nas minhas palestras. Por que eu gosto tanto de cooperativas, né? Porque as cooperativas são da nossa terra, da nossa gente, né? E se der qualquer zebra, elas permanecem aqui, elas não levantam acampamento e vão embora. Se elas não atingirem as suas metas de 20% de resultados sobre o investimento, elas não vão embora, elas vão permanecer aqui, elas vão tentar recuperar. Então, realmente, eu gosto muito de cooperativas, acredito sinceramente no sistema, penso que nós temos muito para fazer ainda e para profissionalizar, não somente aos gestores, aos associados, melhorando, inclusive, o nosso entendimento da importância que tem esse sistema para toda a sociedade, mais justa e mais solidária. Senhoras e senhores, é isso. Muito obrigado.